É louco, Milei vence na Argentina. E aí, hein? O que vocês acham, galera? Milei vence na Argentina, hein? Eu disse na semana passada que isso era provável. Eu disse que era provável. Eu disse, olha, não tá morta a cobra. Eu acho que o Massa tem chance, mas Milei é favorito. E acabou dando, então, a lógica, né? O Milei venceu as eleições. A primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês, galera, é o seguinte. É sinal dos tempos. É sinal dos tempos. A ideologia cega as pessoas no sentido de permitir que as pessoas enxerguem o verdadeiro motivo dos problemas. E aí, elas, de tanto apostar na democracia burguesa e de tanto quebrarem a cara, elas, sem saber onde estão verdadeiramente os problemas, recorrem a esse tipo de alternativa. Então, a eleição do Milei, ela não é desconectada de uma realidade cada vez mais presente nas atuais circunstâncias do capitalismo. Conseguem perceber isso? Então, é uma pena, porque, vejam, é um cara absolutamente, eu diria, de sanidade questionável. Os últimos vídeos que a gente viu ali durante a campanha, ele já bem tenso, quando ele achou que talvez ele não fosse vencer, né? Já dão conta de uma pessoa emocionalmente frágil. E também vamos pensar um pouco, né? Um cara que diz se aconselhar, né, com um cachorro morto, né? Um cara que diz ter estudado economia e fala em fechar o Banco Central, fala em não ter relações econômicas com a China e com o Brasil, basicamente os maiores parceiros econômicos da Argentina. Eu apostaria em duas coisas. Podem me cobrar aqui depois. Opção A, ele não termina o mandato. Manifestações, derretimento do apoio político, ele não termina o mandato. Por quê? Porque se ele levar a cabo 1/3 do que ele diz, ele implode o que resta da economia da Argentina em menos de 6 meses. Em menos de 6 meses. O desemprego vai bater 40%, 45%, a economia vai entrar num estado de paralisia, de desabastecimento, caos social, ele cai fora. Essa é uma das opções. A outra opção é ele não fazer o que ele disse que vai fazer. Eu acho essa, inclusive, a opção mais provável, tá, gente? Mais provável. Não vai romper relação econômica nem com o Brasil, nem com a China. Não vai fechar Banco Central. Não vai deixar a economia paralisar. Porque uma coisa é você fazer esse discurso antes de assumir o poder. Outra coisa é você fazer esse discurso virar prática. A gente viu isso aqui com o Bolsonaro. Como o discurso do Milei era ainda mais radical, mais distante será a prática deste discurso. Essa é a minha aposta. Agora, independente da prática dele ser bastante diferente do discurso, e que assim, quem sabe, ele consiga terminar o mandato, eu não vejo outro destino para a Argentina a não ser o agravamento da sua crise econômica. Porque o Milei, ele tem uma concepção errada das razões da crise econômica. O problema da economia argentina é a ausência de dólares. É a dificuldade de se financiar. É a dificuldade de criar uma moeda forte. O peso argentino ainda carrega os problemas dos anos de paridade. A Argentina nunca conseguiu construir uma moeda nacional. E o que é uma moeda soberana, gente? É uma moeda que é lastreada em títulos públicos garantidos nesta própria moeda, um sistema bancário sólido, ancorado nesses títulos emitidos pelo Banco Central, nesta moeda. E um bom volume de reservas internacionais que garantam a atividade econômica do país, a
as trocas comerciais, os fluxos cambiais. A Argentina não consegue estabelecer este padrão. A Argentina não consegue indexar os seus papéis em moeda nacional. A Argentina não consegue criar um conjunto de reservas que garantam seus fluxos sem que eles tenham que permanentemente estar buscando o mercado internacional de reservas. E isso acaba depreciando num ciclo vicioso o peso argentino. E isso se traduz em inflação. Tá? Então você tem uma pressão brutal de custo inflacionário sobre a economia argentina. Este é o problema. O Milei tem uma visão equivocada da raiz do problema na Argentina, de modo que ele jamais vai conseguir, portanto, resolver esse problema. É muito parecido com o que nós tínhamos no Brasil antes do estabelecimento do Plano Real. Nós não tínhamos moeda e nós tínhamos uma grave crise de ausência de divisas internacionais, faltava dólar. E, acima de tudo, havia uma interpretação equivocada da causa da nossa inflação. Os liberais que pautavam o discurso econômico hegemônico continuavam insistindo na tese fracassada de que a inflação era produto da emissão, quando, na verdade, a emissão ela é consequência da inflação e não produto da inflação. Então, se tentava esterilizar o fenômeno inflacionário brasileiro diminuindo a emissão, o que, evidentemente, não corrigia o problema, uma vez que o problema estava assentado na ausência de dólares da nossa economia. Quando é que nós conseguimos neutralizar o problema da nossa inflação? Quando a gente conseguiu acabar com o problema da indexação, criando a URV, e quando a gente conseguiu renegociar as nossas dívidas em dólar, conseguindo alguma carência e praticando uma taxa de juros extorsiva, brutal, surreal, a fim de criar um diferencial de juros para atrair a moeda estrangeira para o Brasil. Feito isso, junto com um programa de privatizações, que também garantiram algum lastro de dólares, fizeram com que o Brasil conseguisse acumular algum volume de reservas, solucionando o grave problema de câmbio que nós tínhamos. A URV, que passou a atrelar os contratos antes da transformação do Cruzeiro Real em real, fez com que o problema da indexação que a gente viu, por exemplo, no plano cruzado, não se repetisse na implantação do Plano Real. E assim a gente conseguiu esterilizar o nosso problema inflacionário. Claro, o custo foi altíssimo, porque para conseguir os dólares necessários para a criação do Plano Real, a gente teve que trabalhar com uma taxa de juros que simplesmente dizimou a nossa indústria e produziu um grande desemprego. Essa foi a formatação da nossa moeda. A Argentina vai ter que criar uma forma também de formatar uma moeda própria. Compreendem? Esse é o grande desafio da Argentina, né? Um desafio que o Milei não tem condições de resolver, né? O Milei, gente, ele simplesmente está surfando a onda da desilusão na democracia burguesa. É isso que acontece. Por isso que é um bom momento, gente, para a gente fazer essa discussão. A crise por si só não ajuda a alavancar o socialismo. Ela não faz isso. A crise por si só ajuda a alavancar o fascismo. A crise ela só vai ser uma ferramenta para nós que queremos a construção da via revolucionária brasileira quando nós estivermos organizados suficientemente bem para aproveitar esta crise. Eu gosto de dar o exemplo da Revolução Russa. Quando a Rússia sai da Primeira Guerra, já em processo revolucionário, a crise produzida pela guerra ajudou a apressar o processo revolucionário. Mas por que que isso aconteceu na Rússia? Porque já havia uma organização que vinha se desenvolvendo no seio da classe trabalhadora há bastante tempo. Então já havia ocorrido um ensaio geral da Revolução, já havia em marcha a organização dos trabalhadores. Aí a crise acabou precipitando o processo revolucionário porque trabalhadoras e trabalhadores já estavam bastante evoluídos em seu processo de conscientização e organização.
Agora, a crise por si só não acelera processo revolucionário algum. Ao contrário, ela estimula o fascismo. É o que a gente viu com o Bolsonaro, é o que a gente está vendo com o Milei, é o que a gente está vendo na Europa, nos Estados Unidos. A crise por si só não resolve nada. Tá? E eu digo uma coisa, que é o seguinte, eu tenho pena dos irmãos. Tenho pena, né? São nossos vizinhos aqui do Rio Grande do Sul, né? E com certeza nós vamos ter um brutal aumento da desigualdade. E, portanto, um brutal aumento dos problemas sociais, né? É isso, é uma pena, né? Mas, enfim, galera, nós já esperávamos isso, vai? Nós já esperávamos isso.